Muito boa noite a todos. Mais um talk show com o Melquiades Mello. Nesse primeiro minuto, a gente sempre aguarda a audiência, né? E hoje a gente está na presença de grandes doutoras. Nesse primeiro minuto, como que foi para chegar aqui? Estamos com a Cristina Buyout, com a Ana Luísa. Como é que foi para chegar aqui? Foi tranquilo. Vocês estão próximas, né? Até explicar um pouco da nossa relação, né? A gente trabalha no mesmo espaço, que é o campus do Google, fica aqui nos Jardins, né? Próximo à Brigadeiro aqui. Então, eu conheci a Cristiana através de um workshop de Canvas, não foi isso? E aí ela gosta da metodologia Canvas enfim, elas vão explicar aí o que elas fazem hoje. E aí a gente acabou tendo essa relação. Depois eu fui num café com eles, enfim, e acabei aí desenvolvendo até esse convite. Então, nesse primeiro minuto, é importante ressaltar os nossos patrocinadores, né? A Magia do Mundo dos Negócios, que sempre concede audiência, a confiança do Marcos aí, fundador da marca, e também a Locus Coworking, que é esse espaço que a gente está aqui agora, na Avenida Paulista 777. Então, com excelente localização, conforto, que patrocina o nosso programa e também para que a gente tenha acesso aí, né, eu faço acesso com os nossos convidados e tudo mais. Então, o tema de hoje é a mediação na gestão de conflitos, né? A gente está num momento complicado, né, de Brasil e mundo, enfim, e uma série de conflitos pelo mundo, de diversas naturezas. Vocês pegam aí cenário de Europa, imigrações, aqui no Brasil também tem migrações pela América do Sul, estão precisando vir para cá por emergência, enfim, aspectos de necessidade. Então, enfim, a gente vai falar um pouco, no geral, o que é essa mediação na gestão de conflitos. Então, eu vou pedir a gentileza que vocês se apresentem. Primeiro a Cristiana Buyout e depois a Ana Luísa. Por favor, fiquem à vontade. Oi, bom dia, boa tarde a todos aqui da Magia do Mundo dos Negócios. Sou Cristina Buyout, sou advogada, sou mediadora, sou Community Manager da Mediação Online e tenho fundado um grupo chamado Café com Mediação, que é um grupo de network e ideias para difundir essa cultura da mediação. Mediação, para quem não sabe, é um método de resolução de conflitos, onde um terceiro auxilia as partes na gestão desse conflito, um terceiro independente e imparcial, que vai ajudar nesse diálogo, né, para que elas cheguem a um consenso. Mas eu estou aqui com uma grande professora, que é a Ana Isolde, que também pode, além de se apresentar, contar um pouquinho mais do que a mediação. Bom, boa noite a todos, obrigada, Imagina. Obrigada, Magia dos Negócios, e obrigada, Cris, pela companhia aqui nesse programa. Meu nome é Ana Luísa Isolde, eu trabalho nessa área de gestão de conflitos já tem algum tempo, minha formação de origem é o direito, trabalhei também muitos anos dentro do tribunal, e lá eu tomei meu primeiro contato com a conciliação, no dia seguinte que saiu a Lei 9.099, e depois eu comecei, então, a trabalhar com mediação em 2004, na época em que ainda confundiam mediação com meditação. Por sorte, a gente já avançou muito e, enfim, estamos aqui à disposição para falar um pouquinho sobre esse tema. Também trabalho com a Cris na Mediação Online, que é uma plataforma de mediação digital. Tenho também um outro espaço que é a Auge Mediação, onde eu trabalho com consultoria e com cursos e com mediação presencial, e estou aí nesse contexto participando de várias instituições, o CONIMA, o SAMBAR, o FONAME, enfim. Legal, então, para o nosso grande público, a gente vai iniciar com essa pergunta, né? O que é essa mediação, né? Como que ocorre, quais são as partes envolvidas, enfim, quais são os benefícios? Dá uma abrangência, por gentileza, as duas aí no bate-bola, até para o nosso público ter compreensão do que é isso. Bom, antes de falar de mediação, acho que era interessante a gente falar um pouquinho dos cenários, das abordagens de gestão de conflitos. William Ury, que é um dos grandes mentores da Escola de Negociação de Harvard, que muitas pessoas aqui no Brasil conhecem, por ele ter sido a pessoa que intermediou o caso do Casino com o Pão de Açúcar, ele tem um livro onde ele descreve essas três abordagens. Então, ele fala que o conflito pode ser resolvido pelo poder,
pelo direito ou pelos interesses. Então, essas seriam as formas mais comuns. Então, como é que se desenvolve essa forma de abordagem com base no poder? Cris, me ajuda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a gente usa o poder quando a gente coage alguém a fazer algo que voluntariamente essa pessoa não faria. Então, podemos ver isso não só na força física, ou às vezes numa desproporção de poder, às vezes num tipo de greve abusiva, enfim, tem muitas formas de exercer o poder. O direito é a abordagem que leva em conta a legislação ou as normas, mesmo as normas internas da empresa ou normas internacionais, isso também pode ser classificado como direito. E aí, as formas relacionadas ao direito são aquelas que tem um terceiro que vai dizer quem tem razão, quem está certo, quem está errado, dentro de um raciocínio proibido, permitido, pode, não pode. Então, um pouco nessa linha mais binária. E a terceira abordagem é a abordagem com base nos interesses, que procura investigar o que de fato cada uma dessas pessoas quer para si, qual é o objeto ou qual é o desejo delas, e aí, com base nisso, explorar o que realmente é importante e buscar opções de ganho mútuo que sejam boas para os dois lados, ou para mais lados, que às vezes as mediações são multipartes. Nesse contexto se insere a mediação, onde busca entender os interesses. Então, assim, esse é um panorama geral dessas abordagens. Aí, se a Cris quiser continuar um pouco falando da mediação, eu vou só falar mais uma coisa. Quando a gente fala de conflito, normalmente as pessoas pensam sempre numa palavra um pouco negativa, uma coisa meio pesada, né? Mas é importante a gente ver que conflito é inerente à nossa vida. A gente vive com conflito, né? Quem não tem um conflito, né? Sim, sempre, desde pequeno, numa escola, com os pais, ou com o marido, ou com os filhos. Então, o conflito, ele faz parte da nossa vida e do nosso crescimento. O importante é como a gente lida com o conflito e como a gente vai gerir esse conflito. Como a gente está preparado para lidar com ele. E o que a Ana até trouxe aqui é que muitas vezes a gente está acostumado a delegar a gestão desse conflito, alguém resolver por nós. Como seria se a gente fosse mais responsável pelas decisões e para a tomada de decisões desses conflitos, né? Se a gente fosse mais preparado para lidar com isso, se nós tivéssemos mais técnicas de negociação. E esse professor William Ury traz excelentes técnicas de negociação para as pessoas se prepararem para lidar com os conflitos, né? Então, como a Ana colocou, separar posições de interesses. O que você pede, para que você pede. Separar as pessoas dos problemas. Muitas vezes a gente fala, você fez tal coisa, mas aqui, em vez de... Como seria se você falasse, puxa, aquilo que você me fez me faz sentir de tal forma. Então, se a gente começa a utilizar técnicas de negociação para lidar com os nossos conflitos no dia a dia, isso nos torna um pouco diferente do que ficar terceirizando absolutamente tudo. E dentro da gestão de conflitos, existem diversos métodos, a gente chama de multiportas para resolver esses conflitos. Uma é a negociação, você parar para tentar conversar com o outro com algumas dessas técnicas, como a gente está colocando, pensando na melhor alternativa para um acordo negociado, separar as pessoas dos problemas, checar o que são interesses e posições, tanto seu e da outra parte. E um outro tipo de gestão de conflitos é a mediação, que usa um terceiro imparcial independente que vai auxiliar as partes que já estão com um diálogo desgastado a conversar de uma forma diferente. Ele utiliza algumas técnicas próprias para mudar essa gestão desse diálogo, tá? A mediação, ela é ideal para as relações mais duradouras, né? Quer colocar mais alguma coisa? Sim, é muito interessante pensar que o William Ury traz nesse livro também alguns critérios para a gente usar como parâmetro para escolher o método mais adequado. Então, escolher entre o judiciário, entre a arbitragem, entre a mediação, a conciliação, a negociação, o dispute board, teria aí uma porção de métodos nesse contexto. Então, um dos métodos
seria um dos critérios seria qual é o método que causa menos impacto ou um melhor impacto na relação, ou seja, que ele possibilita preservar a relação ou melhorar a relação, o relacionamento entre as partes. O outro critério seria qual é o método que gera menos custos. E aí, quando ele fala em custo, não é só o custo direto, por exemplo, o custo judicial ou os honorários da arbitragem ou da mediação, mas também quanto custa tudo que eu preciso mobilizar para conseguir solucionar um conflito. Então, vai desde eu precisar contratar um avaliador ou um advogado, ou fazer uma pesquisa, ou comprar um parecer, ou ter uma equipe interna para resolver isso, ou deixar um dinheiro reservado para essa finalidade. Então, tudo isso configura custo de transação e custo para gestão de conflitos. Tá, só uma questão aqui. Eu achei muito importante quando a doutora Cristiana disse sobre esse aspecto emocional um pouco, né? Como estou me sentindo através do que você fez? Ou como você se sentiu através da minha atitude? Então, assim, eu tenho formação em coach, lido muito, já atendi diversos executivos pelo país. Então, assim, muitas vezes é um conflito interno que as pessoas acham que todo mundo é inimigo ou que está vivenciando aquilo e o problema não tem aquele tamanho, muitas vezes. Então, quando você parte para um aspecto emocional e você consegue dividir as partes, o que não é tão fácil, né? Dividir esses interesses das partes, é claro que tendo um olhar distante do problema, fica muito mais fácil na resolução. E tendo profissionais como vocês, claro que isso ajuda em muito, né? Uma pergunta muito importante que a senhora nos fez foi o seguinte, ó, através da leitura e postura corporal, podemos amenizar? Como que vocês podem ajudar nisso? Bom, o mediador, quando está atuando, ele tem diversas técnicas, né? Uma delas é a escuta ativa. Não é só escutar com os ouvidos, praticamente estar atenta para todo o sistema, né? Toda a postura da pessoa, gestos, a forma com que ela fala. Então, é uma atenção muito focada. Sim, a leitura e a postura corporal traz muito para a mediação, né? O mediador trabalha com acolhimento também das partes. Então, muitas vezes, uma atitude de postura, você já percebe que você precisa dar um tipo de acolhimento para aquela parte. Então, sim, isso é uma coisa que a gente até discute muito, né, Ana? Nós trabalhamos hoje em dia numa plataforma de mediação online. Vocês estão aí nos vendo através de uma plataforma, né? Exato. Então, a nossa postura diz muito aqui também. E na mediação online, o mediador tem que dar muito mais atenção do que se ele tivesse uma mediação presencial, né? Porque a gente só tem a tela livre, a gente não consegue ver todo o corpo. Então, existem algumas técnicas que os mediadores utilizam para checar a postura, o que as partes estão sentindo, como elas estão reagindo a uma ferramenta ou outra que o mediador utiliza. Não é, Ana? Sim. E a linguagem corporal pode ser também utilizada para você identificar qual é a forma de percepção da outra pessoa. Então, a partir do jeito que ela se comunica, você consegue perceber se ela é mais visual, mais sinestésica, mais auditiva, e aí, a partir disso, construir uma linguagem adequada. A gente brinca que o mediador também é um pouco camaleão, mas sem perder a autenticidade, porque ele desenvolve várias formas de se comunicar com as pessoas, mas preservando a sua essência. E também existe uma outra técnica que é o espelhamento, que nós utilizamos para criar reflexão no outro lado a partir do espelhamento da linguagem corporal. Então, isso também, muitas vezes, é muito útil. Perfeito. Essa questão, principalmente, né? Eu vi até matéria na Globo sobre constelação familiar utilizada no direito. Sim, na minha opinião, é totalmente inovador, totalmente disruptivo. Essa técnica é uma técnica alemã, então, assim, um país que já passou por diversos traumas, né, em sua história, enfim, ter essa abordagem tão psicológica, filosófica, uma questão de empatia,
e tem dado muito certo, né? Em alguns cases. Eu também conheço consteladores aí, tanto Brasil quanto América Latina, que fazem a ajuda por esse meio, né? Porque muitas vezes não é um advogado ou um juiz, claro, que vai ser a pessoa que vai mediar essa constelação, mas que, claro, todas as partes estão presentes na situação, né? Então, enquanto está sendo transferida essa constelação familiar, está sendo assistida, todos ali estão envolvidos. O que vocês acham desse envolvimento no direito? Eu vou tentar dividir um pouquinho. Bom, a constelação familiar, ela envolve sistemas, né? É como se você não olhasse apenas um problema, você olhasse um todo. Existe diversas, como eu coloquei no início, existem diversas formas de você resolver conflitos. Constelação é um deles, né? Algumas pessoas utilizam algumas técnicas de constelação em mediação e outros métodos de resolução de conflitos. Mas o que eu vejo que é bem interessante, por exemplo, na mediação, é que a mediação traz uma visão de futuro. Tá. Então, se você for ver que todo problema ele tem um sistema, né? Normalmente a gente fala que o conflito a gente só vê como se fosse um iceberg, só vê a pontinha, né? E quando você vai resolver um conflito com métodos de solução mais profundo, por exemplo, uma mediação, se as partes assim quiserem, você vai ver o fundo do iceberg. Na constelação também é possível. As partes podem querer, se elas quiserem participar de uma constelação, elas vão enxergar aquele problema de uma outra forma, mas é um outro método, né? Mas, quer colocar um pouquinho, Ana? Bom, eu tenho formação em constelação também, então eu adoro esse tema e tenho utilizado muito na minha prática desta forma, trazendo algumas técnicas da constelação para o contexto da mediação. Isso tem funcionado, eu tenho feito algumas experiências, mas é diferente de você fazer a constelação dentro da mediação. Eu estou usando isso com mais cuidado. Separadamente. Não é exatamente... de uma forma muito cuidadosa, para que a gente tenha a possibilidade de também deixar com que as pessoas usem e manejem a informação e a confidencialidade da forma como elas desejem dentro da mediação. Porque a mediação tem essa vantagem de ser um procedimento confidencial. Sim. E de você poder usar a confidencialidade não só para fora do procedimento, como usar a confidencialidade em relação ao mediador. Então, a Cris pode contar para mim, como mediadora, uma informação que eu vou usar para ampliar o campo de negociação sem contar para o outro lado. Se eu trouxer uma constelação pura dentro desse contexto, eu não tenho controle sobre o que aparece de informação. Então, isso muda um pouco o cenário. Traz um risco, né? Traz uma outra situação. Então, depende de como é que as pessoas querem trabalhar. Então, eu prefiro trazer isso de uma forma mais especificada. Eu até tenho um curso que chama Inteligência Sistêmica Aplicada à Mediação, que é como usar o raciocínio e os princípios da constelação, então o equilíbrio entre o dar e receber, pertencimento e vínculo e as ordens dentro da mediação, sem transformar a mediação numa constelação. E resume isso. E é importante também, acho que, ressaltar, né, dentro do que você falou, que as partes que trazem o que elas querem dentro da mediação é o princípio da autonomia da vontade, né? A mediação, ela é regida por alguns princípios, né? Só existe mediação se as partes quiserem estar na mediação. Então, é com base no princípio da autonomia da vontade. Tudo que é dito na mediação, Ana, não é? Tudo é confidencial. Então, tudo fica ali entre as partes. Então, a gestão desse conflito está muito nas mãos das partes. Elas são as protagonistas que são auxiliadas pelo mediador. Então, quem decide se vai existir um acordo ou não, como deve ser o ritmo das conversas, mas está muito entre as partes, auxiliado por esse mediador. Acho que seria interessante falar um pouco como funciona a mediação, para poder até comparar com a constelação, senão vai ficar um pouco confuso. Não, faça isso, por gentileza. Então, a mediação, ela funciona como um processo de tomada de decisão em conjunto. Então, alguém que está com um conflito, chama um mediador independente, ou uma plataforma de mediação, ou uma câmara de mediação. Existem câmaras no contexto privado e mediadores privados, existe esse serviço no contexto do judiciário também. Então, essa pessoa vai ficar responsável por convidar o outro lado
a vir para uma reunião. E aí, nessa reunião, existe uma ordem de trabalho que vai depender do estilo de cada um, da escola que segue, existem várias formas de fazer, mas uma forma básica seria: a gente ouve cada uma das partes, o que cada um tem para dizer sobre o conflito, entende quais são os interesses, o que está por trás dessas posições, como a Cris estava falando. Aí, monta uma agenda de trabalho, aprofunda essas questões para criar já uma comunicação direta. Muitas vezes as pessoas chegam sem se falar, então a gente precisa criar um clima de confiança, um clima de abertura, e aí começa a gerar opções de ganho mútuo, ou seja, as opções têm que ser boas, têm que ser boas e válidas para os dois lados, tem que atender o interesse de todo mundo que está participando. Aí, explora o que poderia ser feito se não tivesse um acordo, que foi o que a Cris chamou de Maslow de Batman, que é o que eu posso fazer sozinho para resolver essa situação se eu não conseguir chegar num acordo. E isso é utilizado como um parâmetro comparativo. Eu vou saber se o meu acordo é bom, se o que eu posso fazer sozinho é melhor ou pior do que aquilo que eu tenho numa mesa de negociação. E aí depois encerra com ou sem acordo. Então a gente tem como princípio a voluntariedade, que é o princípio principal da mediação, a confidencialidade, a colaboração, o fato de você ter um terceiro que vai trabalhar para todo mundo ao mesmo tempo, o protagonismo das partes, tudo isso faz com que a gente consiga criar esse clima favorável e que as pessoas normalmente cumpram o que elas combinam numa mediação. Porque quando você participa do procedimento, regra geral, trazendo aí a opção, regra geral você cumpre. Sim, sim. Então, isso é uma informação importante. E esse mediador, ele traz um equilíbrio para as partes, que ele trata todos com isonomia, né? Ouve, cada um tem o seu tempo para falar, né? Na mediação. O mediador, ele é sempre imparcial, independente, ele declara a sua imparcialidade e independência, ou seja, ele não pode ter contato, conhecer o caso das partes, né? São as partes que levam para eles no momento da mediação. Existem mediadores e comediadores, para ter mais de um mediador na mediação. E é bacana quando também tem comediação, na mediação presencial normalmente tem, né? E é bacana que tenham mediadores não só advogados, podem ser engenheiros, psicólogos, pode ter uma multiformação que também torna a mediação bem bacana, esse olhar de diversas áreas. E existe a mediação presencial, né, que você faz já ao vivo, e também online. Você pode fazer mediação diretamente da sua casa em plataformas. Existem plataformas que oferecem uma mediação online, que você não precisa sair da sua casa para tentar resolver seu conflito de uma forma mais simples e rápida e econômica. Então, em resumo, o que o mediador faz? Ele ajuda pessoas em processos de mudança a tomarem uma decisão em conjunto para resolver um problema. Então, o que o mediador faz? Ele ajuda as pessoas a colocar aquele problema na mesa, a olhar o problema de diferentes ângulos, chegar mais perto, chegar mais longe, às vezes dar uns tapas ali no problema, às vezes fazer um carinho, sabe? E aí, a partir desse olhar diferenciado sobre o problema, é que consegue, então, enxergar essas opções. Porque quando você está muito bravo com outra pessoa, às vezes você fica cego e não consegue enxergar essas possibilidades. E aí entra o mediador para trazer essa luz, para trazer essa clareza, para apoiar as pessoas nessa mudança. Porque também, assim, eu acho que conflitos convencionais, uma separação, uma guarda de um filho, uma filha, são aspectos que envolvem muita emoção. Então, chegar a um juízo, a um processo que seja, é um desgaste muito forte. E assim, para todos os envolvidos, porque essa criança, adolescente, essa menina, enfim, sofre igual e tem que ver os pais nessa situação. Então, vocês têm um trabalho belíssimo, que é não ter essa demora de um processo convencional, correto? Porque, assim, claro, falando bem a verdade, né, o direito pelo mundo, quando você tem dinheiro, tipo assim, aconteceu, Fátima Bernardes e William Bonner, cara, filé, todo mundo rico, os filhos não aparecem, não saem na mídia, cada um para um lado, muito bom, cada um com seu patrimônio, segue adiante, mas assim, a grande maioria não é popstar.
A grande maioria depende de um processo, depende para dividir um apartamento, dividir algumas questões que eles construíram e que não tem grande patrimônio, falar, não, fica isso aqui para você, para mim, ok, então não interfere. Né? Então, assim, levei um pouco de humor até, a gente sempre fala aqui do pessoal, mas é porque é uma realidade, né, gente? Quando você tem muito poder aquisitivo, você tem meios, é muito fácil. Eu não sei se é bem assim. Não, mas assim, é o que apareceu, né? Visto, é o que aparece com as grandes celebridades, até em Hollywood. Então, isso é o que aparece na mídia, né? Mas os bastidores Você acha que isso não acontece? Na minha experiência, muitas vezes, quanto maior o patrimônio, maior a dificuldade de trabalho. E é interessante, não é pelo valor do patrimônio, às vezes tem muitas outras coisas por trás, ou tem disputa de poder, ou tem algo que aconteceu lá atrás, se for uma empresa familiar. Então, uma vez eu peguei um caso que eu fiquei muito surpresa, que a pessoa já tinha cerca de 70 anos, tá. E ela falou para mim, não, eu tenho até hoje essa questão com a minha irmã, porque quando a gente tinha 5, 6 anos de idade, minha mãe me deu bronca por uma coisa que ela tinha feito, e eu levei a bronca e eu fiquei tão traumatizada que até hoje eu não superei isso. Aí eu olhava e falei assim, gente, mas passou mais de 60 anos. Sim, sim. E ainda estava reverberando, e era uma família muito rica. Então, eu não acho que o tamanho ou o volume do patrimônio torne os conflitos mais fáceis. Eu acho que a questão do ser humano é muito parecida em todos os contextos. Não, sim, mas eu digo no aspecto de recurso de informação e mobilidade, porque assim, falando a verdade, a gente sabe, assim, a fila no jurídico é enorme para todos os processos, vocês também fazem esse trabalho lindo, que é realmente desafogar parte do judiciário, ou não? A gente não fala desafogar, a gente fala otimizar. Isso, nós ótimo. estamos acostumados, na verdade, a delegar todos os conflitos da nossa vida a terceiros, né? E você deu aqui o exemplo de uma separação, né? Sim. Quem melhor para resolver algumas questões da separação do que as próprias partes que conhecem a dinâmica daquela família? Então, a mediação é uma oportunidade da gente entregar para as próprias partes a possibilidade dela resolverem algumas questões entre elas de uma forma diferente do que se fosse levar para o judiciário. Explico. Por exemplo, questão de guarda, né? Você vai para a questão de divórcio e já existe agora a questão da guarda compartilhada. A maioria das pessoas já vê a guarda compartilhada. Mas a guarda compartilhada é ideal para todo mundo? Não é. Tem pessoas que trabalham em outros estados e que pode precisar ver o filho a cada 15 dias, e para a mãe, tudo bem, o pai ver a cada 15 dias. Isso pode ser ajustado de uma forma que atenda os interesses de todos, né? Então, a mediação, por exemplo, em casos como esse, dá a oportunidade para que as partes tomem decisões que muitas vezes seriam delegadas para um juiz que não conhece muito bem a realidade das partes, ou conhece a realidade do processo. Então, muitas vezes a gente fala que um processo ele chega a termo, chega ao fim com uma sentença, mas nem sempre uma sentença agrada até mesmo a quem ganhou a sentença, né? Nem sempre quem é vencedor em um processo é realmente vencedor, né? Então, a mediação, ela traz para as partes uma visão de futuro, né? No caso de um divórcio, as famílias, elas continuam, elas vão perdurar, e elas vão precisar ter essa relação. Então, a mediação traz essa consciência para as pessoas dessa relação de futuro, né? E de alguma forma também possibilita controlar riscos, porque quando você entra no Poder Judiciário, você entrega para o juiz o poder de decisão e a responsabilidade por essa decisão, e até para você desistir de uma ação, você tem que ter uma concordância. Então, o juiz vai interpretar as normas, que consta de prova no processo, enfim. Então, imagina que depois de um momento dentro do processo judicial, você não tem mais como controlar. Claro. E numa mediação, no contexto privado, você consegue controlar esses riscos. Então, isso é uma grande vantagem. Tá, então eu vou tentar até levar para o nosso público essa questão assim. Então, a gente
A separação, eu não digo que é uma questão fácil, mas, ao meu ver, não é um extremo, tá? É uma situação rotineira, casais se separam. Agora, vamos pensar da seguinte forma, por exemplo, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Europa e qualquer lugar do mundo, acontecem injustiças no processo. Então, por exemplo, pessoas que ficaram presas 20 anos e depois foram inocentadas porque a própria vítima declarou que mentiu em algum caso ou não, através de DNA descobriram que aquela não foi a pessoa que estava de fato envolvida, etc. e tal. Numa situação dessa, onde tem até uma sociedade envolvida, né, algum acontecimento grave, a mediação ela tem espaço para isso ou não? Vai direto para a mídia, vai direto para o clamor público e já separam as coisas, e já entra juiz, entra delegado que esteve, ou delegada que esteve envolvida ali, como é que faz? A gente tem alguns limites conforme o tipo de situação. Por exemplo, se envolver um crime, a mediação não pode impedir que seja aplicada eventual pena se entrar numa esfera de ação penal pública incondicionada. Então, a gente tem alguns limites. O que tem sido feito como experiência em vários países, aqui no Brasil ainda incipiente, é usar a mediação em paralelo ao processo penal, por exemplo, para que o resultado dessa mediação possa impactar na aplicação da penalidade pelo juiz. Então, nessas esferas em que não é um direito disponível, a mediação pode entrar em paralelo para, de alguma forma, impactar na pena. E para melhorar a relação das pessoas naquele contexto. E tem também a justiça restaurativa, né? Que você visa restaurar, ajudar com que as partes sejam reinseridas na sociedade, seja restaurado aquele dano que foi feito através da esfera criminal, você conseguir restaurar isso. Então, tem outros métodos sendo utilizados também. Sim, é importante falar que a mediação tem a confidencialidade, mas ela tem alguns limites. Então, em algumas situações, a confidencialidade pode ser, de alguma forma, aberta. Então, uma das coisas que é consenso entre os mediadores, quando houver algum tipo de delito contra menores, contra incapazes, então isso, regra geral, é algo que a gente não trabalha dentro do contexto da mediação. Ok. Mas é algo que é possível trabalhar neste formato que eu te falei. Tá. Então, pessoal, só para vocês compreenderem que, assim, eu posso estar errado, se eu estiver errado em algum momento, por gentileza, me corrijam, mas, assim, a mediação, ao meu ver, ela é muito empática. Então, assim, ela entra numa situação extrema como essa, a gente falou, enfim, de menores envolvidos, ou uma situação de crime que é grave e vai para uma sociedade, para um júri, etc. Mas, em paralelo, quer dizer, elas vão cuidar desses agentes envolvidos. Então, claro que muitas vezes não vai, claro, surgir uma amizade disso. Não é o intuito, mas quanto menos você conseguir diminuir esse conflito, eu acho que você já ganha. Sim, eu acho que o objetivo já cumpre. Aqui no Brasil, em alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, a mediação tem sido introduzida no contexto prisional para trabalhar questões da relação, por exemplo, dos presos com os seus familiares. Olha, que incrível. Porque quando uma pessoa acaba indo para uma prisão, isso impacta na família toda. Sim. Então, tem algumas coisas que estão sendo trabalhadas nesse nível. Ótimo, ótimo. Aos poucos vocês vão plantando essa semente e essa cultura, né? Porque como você falou, é embrionário, é um processo novo, né? É importante dizer também que, assim, em alguns países a mediação acontece até nas escolas. Então, tem países como a Alemanha que crianças são capacitadas para a mediação. Então, a gente até fala assim, como seria se no nosso país, com tantos conflitos, tantos problemas, se houvesse negociação nas escolas, né? A matéria de negociação, que as crianças aprendessem a lidar com os conflitos, a negociar, ou seja, questão de bullying, né? Em vez de só já levar diretamente
para um professor ou um diretor delegar aquela decisão, né, da gestão do conflito, se elas conseguissem dialogar de uma forma diferente, tentar resolver por elas o conflito através, por exemplo, de um terceiro mediador par, né, um colega treinado em mediação, como acontece na Alemanha. Na Alemanha existe a mediação entre pares. E nas faculdades também. Então, esse projeto Café com Mediação, ele visa difundir cultura de mediação em escolas, faculdades, empresas e até para a própria administração pública. Hoje em dia, nas faculdades de Direito, já existem umas competições, que são os MUDIs, né? Essas faculdades já treinam a utilizar a mediação e técnicas de negociação, ao invés de só aprender processo civil. Então, hoje em dia, essas equipes, né, elas já elas treinam um caso hipotético, em que eles, uns fazem, às vezes, de mediador, outros de advogado, para treinar uma realidade que eles podem encontrar no futuro. Inclusive, a CAMARB, que é a Câmara de Arbitragem e Mediação, né, ela vai fazer uma competição aqui em São Paulo, do dia 25 a 28 de outubro. E quem quiser assistir, pode assistir também. Inclusive, a gente pode compartilhar. É uma experiência bem interessante ver como funciona uma mediação na prática desenvolvida por estudantes. Que incrível, hein? E aqui na Argentina, que é um país que tem uma cultura mais parecida com a nossa do que a Alemanha, a mediação escolar é obrigatória nas escolas do município de Buenos Aires há muitos anos já. E tem não só a mediação feita pelas próprias crianças, como a mediação feita por adultos quando o conflito envolve algum adulto. Então, você imagina a emoção que é você estar com uma criança de 12, 13 anos, mediando e sendo reconhecido e legitimado dentro da própria escola como alguém para gerir conflitos. Eu acredito na questão do desenvolvimento humano, porque, imagina, a liderança desses envolvidos é nível altíssimo, porque imagina, um adolescente participa disso, lidera, revê o seu direito, revê os seus interesses. Então, quando ela for para a grande sociedade, for, claro, começar a trabalhar, ter família, conviver com grandes responsabilidades, ela está muito mais preparada. Sim. Né? Sim, se a gente leva a mediação para as escolas, essas crianças podem até sair com uma profissão técnica, né? Sim. E levar a mediação para suas comunidades, e ampliar a cultura de mediação, né? Então, existe um ponto que é muito importante, que é entender qual é a diferença entre posição e interesse, que esse é um raciocínio-chave na mediação. Tá. E tem uma história que é muito corriqueira nesse meio, que eu acho que é ilustrativo, eu queria trazer aqui para vocês. Tem um pai em casa e ele chega e os filhos estão brigando por causa de uma laranja. Então, um filho fala, eu quero a laranja, outro, eu quero a laranja, eu quero a laranja. O que o pai faz? Acho que ele anula, né? Tem uma laranja fora, né? Dá uma laranja para ele está usando a vantagem do poder. Do poder, né? Nem eu, nem ninguém. Exatamente, para mim. A outra possibilidade, que é muito comum das pessoas pensarem, é eu parto a laranja no meio e dou metade da laranja para cada filho. Estou pensando no direito, cada filho tem direito a metade do patrimônio, cada um fica com a metade. Aí, tudo bem, ele vai lá e parte a laranja no meio. Um filho pega a laranja, espreme o suco e joga a casca fora. O outro pega a laranja, corta a casca para fazer um bolo e joga o suco fora. Moral da história. Se o pai tivesse perguntado para que cada filho queria laranja, um podia ter ficado com o suco todo e o outro com a casca toda. E no nosso dia a dia, a gente esquece de pensar nesse para quê. A gente usa muito o porquê, que vai mais para justificativas, para o passado, e a gente esquece de perguntar para quê para as pessoas. E então, quando essas crianças, ou mesmo nós adultos, conseguimos desenvolver esse raciocínio dos interesses, parece que a nossa vida ganha tantas opções e tantas possibilidades que só esse contato com isso já faz com que a gente tenha o nosso cotidiano melhorado. Imagina nas empresas, imagina nas famílias, o impacto que isso tem. O que as doutoras estão trazendo aqui, doutora Cristina, doutora Ana, é importantíssimo, porque assim, quando elas citaram bem no início da nossa conversa, é a
perspectiva de futuro. Então não é um encerramento, ó, eu te dou uma parte, você com a sua, cada um segue com a sua vida, não se olhem mais, não quero conflito, hein? Não é assim, né? Então, quando elas trazem mediação, é uma semente para a prosperidade, é uma semente para ter continuidade dessa relação o quão é possível, lógico. Então, é o que você falou mesmo. Se você se te faz uma pergunta fechada, sim ou não, a possibilidade se limita a 50%. Agora, a partir do momento que você fala qual é a utilidade para isso, o que você pretende, enfim, qual a sua visão em conformidade com isso, é o que você falou. O céu é o limite, as possibilidades são infinitas e tudo agrega, tudo passa a ter uma importância diferente, né? Porque Sim. é muito É importante colocar também que a mediação pode ser utilizada em diversos contextos, né? Então, por exemplo, recuperação de empresas, né? Como seriam se credores ajustassem um melhor plano de recuperação de empresas, né? A gente vê hoje em dia no nosso judiciário mais de 63 bilhões de valores envolvidos, né, que estão presos, que poderiam estar movimentando a nossa economia. Isso na esfera tributária, na esfera empresarial. Então, se a gente tivesse formas de gerir alguns conflitos, a gente poderia trazer mais eficiência e fazer com que esses valores voltassem para a economia. Então, por exemplo, em recuperação de empresas, a mediação pode ser utilizada no momento de desenhar o plano de recuperação. Se diversos credores juntos formassem um consenso com um mediador, através de uma mediação, para desenhar o melhor plano de recuperação, aquela empresa continuaria trazendo eficiência e continuaria a gerar empregos e poderia estar inserida na sociedade de uma forma eficiente, né? Chegar e não ser controlada a falência dela. Então, a gente verifica também relações de seguro-saúde, né? Normalmente relações continuadas, né? Então, por exemplo, recuperação de empresas, se você tem uma relação continuada entre credores. A relação de seguro, se você discutir, brigar com seu seguro vai ser mais caro depois. Então, uma relação continuada. É importante que você tente verificar essa visão de futuro. Então, a mediação é muito, muito boa para relações como essa. Setor de educação. Setor de educação, você tem uma relação continuada. Seu filho vai permanecer na escola o tempo inteiro. Então, assim, você tem um problema financeiro com uma escola, não é uma simples relação de cobrança. Você tem toda uma vida ali, a criança tem uma relação com a escola, então a mediação pode ser uma solução para com visão de futuro, para uma relação mais duradoura. É perfeito. No contexto empresarial, por exemplo, a gente tem os conflitos dentro da empresa e os conflitos para fora da empresa. Dentro da empresa, conflitos com funcionários, entre departamentos, conflitos entre sócios, tudo isso cabe mediação. Nos conflitos fora da empresa, com consumidores, com fornecedores, e por aí vai, em diferentes contextos, também a mediação é cabível, porque, por incrível que pareça, na mediação empresarial também tem emoção, porque toda empresa tem pessoas, né? E a coisa do relacionamento é muito importante. Existem várias pesquisas que mostram que na mediação empresarial, conseguir encontrar um fornecedor que seja um fornecedor de longa duração é algo que vale muito. Então, a mediação entra nesse contexto também para conseguir criar essa relação com as pessoas, com os fornecedores por meio de contratos, enfim. Verdade, Ana. Estou lembrando aqui de alguns exemplos. Eu trabalhei muitos anos com arbitragens de infraestrutura. Então, desde uma grande usina hidrelétrica ou uma obra de infraestrutura, por exemplo, tem uma empresa que, de repente, só faz um tipo de turbina que só cabe num tipo de obra, né? Então, aquele contrato gigantesco de infraestrutura, que você vê uma arbitragem gigantesca, em que aquele fornecedor daquela turbina, realmente ele tem direito a receber aquele valor e ele investe numa arbitragem, né, em que a arbitragem é uma outra forma de resolução de conflitos, em que você delega a decisão, em vez de ser um juiz, para árbitros terceiros que conhecem
a matéria, né? Então, você, em vez de ser julgado por um juiz, você vai ser julgado por pessoas que são os árbitros, que as partes vão escolher em mútuo acordo, né? Através de uma convenção de arbitragem. E a mediação também se mostrava muito útil, porque se aquela empresa ganhasse a arbitragem, tivesse uma sentença favorável, ela não ia poder prestar mais serviços para empresas de infraestrutura como aquela, porque ela só faz aquele tipo de turbina para aquele tipo de empresa. Então, eles precisavam, por exemplo, de uma mediação para que ambos encontrassem soluções de ganha-ganha, de mútuos interesses, para continuar aquela relação. E é uma relação de infraestrutura gigante, né? Claro. Então, de ganha-ganha. E alto risco, porque se uma das, principalmente fornecedor, né? Se, claro, vamos dizer, muda a configuração, muda o setup de máquina, são milhões de reais envolvidos, imagina, né? Porque se tem a configuração, se tem um perfil de uma obra específica, então não adianta, não vai ter outra, ou não tem uma série de obras para essa empresa fornecedora utilizar esse equipamento, fora a logística, fora a personalização que é feito aquele equipamento para aquilo. Então, realmente, se não tiver um acordo, uma mediação, nossa, é tempo investido, pessoas, economia que quebra, porque às vezes uma cidade ali, ela está dependendo daquela economia, não sei, né, quais são os fatores. Mas realmente a gente começa a compreender o quão é benéfico esse processo, né? Outro contexto que é muito importante é na empresa familiar, que a gente tem a complexidade da família sobreposta à complexidade da empresa. Tá. Então, são dois sistemas potencialmente conflitivos num lugar só. Então, empresa familiar, ou então conflitos entre herdeiros, que muitas vezes também tem uma empresa familiar ou um patrimônio para ser gerenciado em comum, a mediação cai como uma luva. Entendi. Voltando um pouco, né? Então, se puder, claro, trazer um pouco desse cenário, porque, lógico, as grandes empresas teve o início, então ainda tem essa. Às vezes uma empresa fatura R$1 bilhão, ainda tem um aspecto muito familiar, né? Então, como que acontece? Como que vocês podem ajudar essas famílias que hoje precisam se profissionalizar? Às vezes querem ser listadas em bolsa de valores e que altera totalmente uma configuração. Como que você pode nos ajudar com esse cenário? Então, a mediação pode entrar para criar esse alinhamento da família, que seria a governança familiar, dentro de um contexto de governança corporativa. Então, a gente faz esse alinhamento, pode ser feito por meio de uma mediação. Tudo em prol desses interesses, né? E é importante que a mediação, então, como a gente pode ver, ela traz mais economia, mais eficiência, rapidez nessa solução desses conflitos, né? Essa visão de futuro e acho que ideal para essas. Vou dar alguns exemplos práticos, assim. Eu tive um conflito societário, por exemplo, de um valor bem alto, de milhões, que eles estavam brigando há 3 anos no judiciário, eram 2 irmãos, e em 2 reuniões de 4 horas, ou seja, em 8 horas, eles resolveram a questão entre eles. Então, a mediação tem uma economia de tempo também e de custo emocional enorme. Não é só o tempo e dinheiro, mas o custo emocional. O quanto a gente consegue minimizar esse pesar, né? Claro. Assim, o dinheiro muitas vezes é o que menos importa, né? Porque assim, o desgaste, eu mesmo já abri mão de muito processo aí, porque vai durar 5, vai durar 10, meu filho que vai receber isso. Pelo amor de Deus, eu vou considerar um prejuízo, porque eu prefiro estar livre dessa carga, ter cabeça para pensar em novas possibilidades e receitas ser consequência de criatividade de trabalho, né? Do que simplesmente ter esse peso aí, rever, enfim. Mas muitas vezes a gente percebe que os conflitos vêm de falha de comunicação. Sim. Ou de situações de mudança. Então, a regra geral, eles vêm daí. Ou alguém disse alguma coisa que o outro interpretou diferente, ou alguma mudança que veio interna ou externa e que gerou um desconforto. E as pessoas não souberam lidar com ela. Então, nessas 2 situações, a mediação acaba funcionando muito
para que você realmente consiga entender o cenário, restabelecer a comunicação, e aí compreender o que o outro diz, e mesmo quando você, às vezes, deixa de lado ou concede muito e fala assim, ah, não, eu prefiro não brigar, tal, no fundo você fica um pouco com aquilo, né? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse tentado? Então, é uma forma também de você não continuar com essa dúvida o resto da sua vida. Porque também a dúvida, às vezes, incomoda, né? Claro, certamente. Um pouco pode ser usado nessa linha também. Eu achei até interessante resgatar um pouco do que você falou. Houve um conflito de duas meninas aos 6 anos de idade, estão com 70 hoje, sei lá, se foi mais ou menos isso. E não conseguem superar isso. Então, é pura comunicação. Pura comunicação. Talvez esse conflito que você estava aí revelando, se você tivesse usado a mediação, talvez pudesse estar diferente hoje em dia. Se você não fosse... É importante a gente ressaltar que a mediação, ela acaba antes, né, do processo, durante um processo e até em fase de execução. Então, se você tem esse conflito que você deixou de resolver, mas que você queria falar, quer ter voz, de repente é uma relação duradoura. Teve uma boa finalização até um desses processos, mas claro que eu assumi o prejuízo. E uma das pessoas que de fato, enfim, acabou se beneficiando desse meu prejuízo, ela assumiu o que foi feito e eu falei, eu te perdoo, eu não tenho o que fazer, né? Mas por isso, mas pelo meu bem-estar, pela minha paz, né? Até levei isso para minha psicóloga, ela falou, cara, eu não sei como você chegou nesse nível de resolução, mas foi bom para você, enfim, então parabéns, porque é o que eu falo. Muitas vezes as pessoas têm traumas, a infância, a adolescência, acidente de carro, seja o que for, e fica postergando esse trauma durante a vida. Então deixa de ter uma série de benefícios. Eu realmente, assim, a quantia não foi baixa, a gente está falando de 300 mil reais. Só que eu falei, cara, eu tô abrindo mão. Já passaram os 2 anos que eu poderia ter entrado, não entrei, abri mão. Então, mas só você pode dizer o que você consegue abrir mão, não o que para você fica confortável. Sim, Então, isso na mediação é possível, isso num outro contexto não é fácil de manejar. Na situação, acho que não daria, assim, enfim, eu acho que às vezes a gente chega numa situação que alguém se apresenta com prejuízo econômico e muitas vezes, se você vai com raciocínio jurídico, você só pensa nisso. E um pedido de desculpa desmancha tudo. Então, aí reconhecimento. Ok. Então, mas foi por isso. Mas eu segurei o prejuízo e assumi e fui para, enfim, assumi com saúde, assumi com desgaste emocional, assumi com tudo. Eu acho importante também, porque assim, a gente não vive num céu de brigadeiro, o mundo não é mil maravilhas. Eu acho que a gente está num momento bem extremo de mundo, Brasil, Estados Unidos e Europa também. Alguns países estão abrindo para a imigração, outros não. Acho que, assim, polaridades. Então, quando eu olho, minha opinião, tá? Olhando esses cenários, eu prefiro não entrar. Sinceramente, assim, o desgaste que eu vou ter, eu prefiro, assim, hoje, se você levanta uma opinião política no Facebook, aqui com nós, aqui, cara, gera um conflito enorme. Você coloca isso... não digo que eu sou uma pessoa pública ou que somos famosos, mas não basta. É só uma opinião, já gera um conflito enorme. Então, eu prefiro muitas vezes ter opinião assim, entre a gente gente conversa offline, porque é um negócio tão absurdo. A mediação pode servir também para conflitos nas famílias ou nos grupos de amigos em razão de questões políticas. Pode também perfeitamente. Não, precisa. É pai que não fala com filho, filha que não fala com a mãe, ou sei lá. Sim, vamos começar a separar as pessoas dos problemas, né? Focar em interesses mútuos, né? Dentro do que a gente está vendo aí, o que pode trazer um interesse bom para o Brasil, né? Cada um tem suas posições, mas o que importa são os grandes interesses, né? Como a gente pode... Até interessante falar, eu escrevi um livro junto com mais 2 pessoas, que é a Alessandra Canuti e a Adriana, que tá para sair. O lançamento eu não tenho a data ainda, mas deve ser
no final de outubro, começo de novembro. Tá, esse ano ainda. Esse ano ainda, ele já tá sendo impresso. E ele fala justamente sobre como nós podemos, no nosso dia a dia, lidar melhor com a gestão de conflitos. Vai chamar A Culpa Não É Minha. Esse é o título. Quando tiver o lançamento, eu te aviso. Pô, quero estar presente, já confirmo aí, a gente pode até, enfim, divulgar esse lançamento, que é importantíssimo, né? Eu acredito da seguinte forma também. Uma pessoa que está se formando, né? Uma fase adulta, ela escolhe uma profissão. É limitante a pessoa só vivenciar aquilo, na minha opinião. Então, assim, a gente tem uma série de conhecimentos hoje, a fácil acesso. Então, presta atenção no tema de hoje, o que está sendo falado, como isso pode beneficiar a tua vida, porque muitas vezes no teu olhar, mas eu não preciso disso agora, mas você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe se muitas vezes você precisa ajudar um amigo, alguém da sua família, um processo que é simples, né? A gente conversou aqui, te explicou, então você pode compreender que muitas pessoas podem ter acesso, ainda mais. Eu gostaria que a gente concluísse você explicando sobre a MOL, que é a plataforma online de vocês, né, a plataforma de mediação, e depois, enfim, deixar algum recado para o nosso público, como, enfim, gerenciar esses conflitos, assim, alguma dica rápida, 3 dicas de sucesso para ser feliz, algo para a gente concluir. Bom, a MOL é uma plataforma de mediação que ela dá acessibilidade através dessa plataforma para você fazer a mediação diretamente da sua casa. Você vai lá, coloca o seu problema e é agendado uma mediação através de um convite para outra parte para que vocês resolvam esse conflito sem sair de casa com o auxílio de um mediador, com economia de tempo, um custo bem acessível e eficiência. E também, como eu coloquei no comecinho, também tem o projeto do Café com Mediação. Quem quiser conhecer um pouco mais de mediação nas escolas, nas faculdades e nas empresas e também com a administração pública, vocês podem entrar no Facebook, Café com Mediação, e lá vão ter todos os eventos, notícias e palestras que a gente está fazendo para difundir essa cultura de mediação. Isso, no dia 24 de outubro também vai ter do Comitê Brasileiro de Arbitragem, do Grupo de Mediação Empresarial, um congresso super importante aqui em São Paulo. Quem tiver interesse em participar, cebar.org.br, desculpa. Bom, fico feliz de ter mediadores da MOL participando aqui, a Meiriane Bittar, um abraço para você. Uma dica que me parece muito relevante para quem quer lidar com essa questão do conflito é se conhecer. Aqui você trouxe várias vezes essa sua busca de autoconhecimento, e me parece que o autoconhecimento realmente é o primeiro caminho. O segundo ponto seria buscar a comunicação, ter uma comunicação mais clara e procurar fazer isso a partir da sua pessoa, ao invés de acusar o outro desde o começo. Então, ao invés de eu falar assim, o que você fez está errado, falar assim, olha, eu me senti triste quando você fez tal coisa. Então, eu estou falando de mim, estou falando do meu sentimento e de como impactou isso em mim. Então, isso já, de alguma forma, desescala os conflitos e torna o nosso cotidiano mais fácil. E procurar sempre gerar opções, eu acho que só quando a gente é bebê que a gente não tem opção. Depois da vida adulta, a gente sempre tem possibilidades. Então, olhar o mundo a partir de uma perspectiva de possibilidades. Que ótimo, que ótimo. Então, a gente encerra essa live bem tranquila. Hoje a gente está meio zen, eu acho que eu entrei no clima dessas grandes mulheres. Normalmente vocês me veem agitado, fazendo várias piadas até, porque já está um tema um pouco pesado até, mas hoje a gente levou mais soft aí, foi bem. Bom, quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado, viu, pelo conhecimento técnico de vocês, a gentileza, sofisticação, imagina, não é todo dia que a gente consegue a presença de grandes pessoas, assim, ainda podendo compartilhar conhecimento conosco.
Então, para encerrar, a gente sempre encerra, porque assim, o William Bonner, o que ele faz na bancada? Ele fala um boa noite. Então, o pessoal de casa fala boa noite também. Mas eles não têm essa interação. Então, aqui, ó, eu bato palmas primeiro para a nossa audiência, os nossos convidados, enfim, o pessoal que nos patrocina, sempre salvando com uma salva de palmas, porque vocês são especiais. Sem vocês, nada acontece. E é esse reconhecimento a cada encontro que faz a gente ter crescimento e novos encontros aí. Então, isso aí. Um beijo, um abraço, até uma próxima. Quer mandar um beijo? Um beijo a todo mundo. Gostei do abraço. As pessoas que estão seguindo aí da MOL, do Café com Meditação. Um beijão para todos vocês. Que maravilha. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.